Boa tarde, remadores e remadoras. Que bom ter a sua companhia aqui. Espero que você já esteja aí preparado para irmos remar para águas mais profundas. As maiores bênçãos e as bênçãos que você pede estão em águas profundas. Não espere bênçãos extraordinárias no raso. Então a gente precisa de comunhão, a gente precisa buscar a Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. A palavra do Senhor ela é tão clara, ela diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não é meia boca. Quem não entregou tudo, não entregou nada. Quem não entregou tudo, não entregou nada. Eu mais ou menos entrego minha vida. Não vai funcionar. Jesus não será o teu salvador, nem o teu mantenedor, enquanto você não entender as palavras de Cristo. Jesus Cristo disse assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Eu perco a minha vida, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vontade, abro mão do meu paladar, abro mão daquilo que eu planejo e sonho, e eu me abro para que Cristo opere o seu plano, os seus sonhos na minha vida. Agora, os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são melhores. Para de criar planos, achando que se você executasse aqueles planos, você ia ser feliz. Ou você elabora o seu plano e fala assim: Jesus, agora me ajuda aí a resolver esse plano aqui que eu tenho na minha vida. Meu plano é casar, meu plano é ter filho, meu plano é me formar, meu plano é fazer doutorado, meu plano é ter dinheiro, meu plano é comprar um carro, meu plano é mudar de bairro, meu plano é morar fora do Brasil. Cada um tem o seu plano. E aí diz assim: Senhor, abençoa o meu plano. Não funciona assim. Abra a sua mente, os seus olhos. Não é assim que funciona. Eu não crio planos e peço para Deus abençoar meus planos. Eu abro mão dos meus planos. Eu digo assim: Senhor, por favor, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero cumprir os teus planos para mim. E a vida é transformada dessa forma, dessa maneira. Não adianta você viver de um lado para o outro, de um lado para o outro, de uma igreja para outra, tentando uma coisa, fazendo outra coisa, e faz jejum, e vai em vigília, e culto de oração, e busca aqui, busca ali, atirando para todo lado, não acerta nada nunca. Você precisa de um plano sistemático de leitura da Bíblia. Vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Sabe, vou começar pelo livro de Salmos, vou começar pelo livro de João, vou começar pelo livro de Mateus. Eu não sei, mas você fala assim: eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Lê o Salmo 1, sublinhou aquilo que o Espírito Santo falou com você. Chega à tarde, faz outro culto, leia aquilo que você sublinhou, ore sobre aquilo. Chega à noite, vai no mesmo Salmo, lê de novo o Salmo, medita, ora, reflete, faz propósito, conversa com Jesus, vai dormir em bênção, vai dormir, peça perdão. Sabe, a gente precisa mudar os nossos caminhos e a nossa forma de caminhar para termos outros resultados. Hoje é um Boa Tarde Jesus diferente, vai entrar uma tela preta para você, enorme, e a gente vai conhecer a história da Maria do Valparaíso. Ela é minha mentorada, ela participa da mentoria Filhos para a Eternidade. A mentoria não tem 3 meses, mas as transformações, os testemunhos, os depoimentos são absurdamente lindos. E eu quero mostrar para você, mãe, para você, avó, para você, avô, o que significa alguém mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de agir, e o resgate espiritual dos filhos. Isso é real, isso é verdadeiro, isso acontece. Nós temos um hiato, um abismo entre a nossa geração e essa geração aí atual.
esses nativos digitais, essas crianças, a agressividade delas, a depressão delas, o sofrimento delas, a fraqueza delas, a fragilidade delas, tudo isso é um grito de socorro. Eles estão sendo tragados por um buraco negro, sugados e levados para longe de Jesus, levados para longe do seu coração, e você continua de braços cruzados. É por isso, alguns podem até achar esse Iva, tá até chato já. Tá até chato, eu queria que você falasse de oração, eu queria que você falasse, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando de crianças, eu tô falando de juvenis, adolescentes, jovens, eu tô falando do teu filho adulto, que foi criado na igreja e nunca mais pôs os pés, não quer saber nada de igreja, não quer saber nada de Jesus, você não tem um bom relacionamento com seus filhos, você se perdeu no meio do caminho e você acha que isso está certo, que isso é normal? Não, não é normal, isso não é correto. Teu filho, ele é parte das tuas entranhas. Se a gente não for salvar essas crianças, quem vai? Então eu vou ser chato sim aqui, eu vou apelar, eu vou mostrar de todo jeito que você precisa pelo menos participar da Semana dos Pais Cristãos, pelo menos. Não demora, ontem eu falei, né? Não demora 1 minuto para você fazer a sua inscrição, 60 segundos, não demora isso, não demora. 30, 40 segundos você faz isso. A inscrição, o link está sempre aqui nos comentários, fixado, etc. Para você perceber que é possível. E eu vou colocar esse testemunho, vai aparecer assim a tela preta, vou colocar ali, né, Maria, Valparaíso, vai aparecer aqui a tela preta e você vai ouvir os áudios, certo? Você vai ouvir. Então, em nome de Jesus, como eu oro para que você ouça o que a Maria tem para dizer. Olha, eu vou dizer para você, eu me emocionei. Eu chorei porque eu vi o fruto do trabalho de muita gente dessa mentoria Filhos para a Eternidade. E eu vi a transformação de vidas acontecendo de maneira concreta. Por isso você vai ouvir agora, vá até o final. Depois que você ouvir tudo, eu volto aqui para a gente conversar. Então acompanhe, vai ficar a tela preta aí, tá? Tá tudo certo. Mas vai começar o áudio e eu quero que você ouça esse testemunho. Como é só para ouvir, você pode até lavar uma louça, fazer uma coisa, mas presta atenção no que ela tem para dizer. Porque eu acho que o testemunho dela pode abençoar tanta gente, tantas mães, que eu gostaria que esse fosse o Boa Tarde Jesus mais assistido da história. Como eu gostaria, porque eu sei que pode encher o coração de esperança. Então preste atenção agora nesse áudio. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, sou aqui do Valparaíso do Goiás e para mim está sendo uma honra participar dessa mentoria. Eu queria contar um pouquinho da minha história. Talvez os áudios vai ser um pouco cortado, tá bom? Mas estou aqui para enviar o que eu já estou recebendo de bênção e o que eu já passei. Eu tive uma vida muito difícil na minha infância, como eu já falei para a Patrícia, e acabei trazendo essa situação para minha casa. Apesar que eu sempre lutei para não trazer, para não colocar em prática, mas não teve como. Então, na minha mente, eu achava que por eu ter crescido sendo uma mulher de caráter, uma mulher do bem, uma mulher digna, eu também tinha que fazer as mesmas coisas que meu pai fazia comigo. Em algumas coisas, né? Meu pai era rígido, um pai muito rígido, onde ele pegava seus filhos, amarrava pelas pernas e colocava na comieira da casa e metia a taca. E eu fui crescendo dessa forma. E outros assuntos que eu não vou falar aqui, mas muitos assuntos, né, que já aconteceu comigo, com meu irmão, com minha família. E eu lutei muitos anos para que eu não
trouxesse isso quando eu casasse, né? E quando eu tivesse minha família. Mas durante o ano, quando eu tive meus filhos, eu era mãe carinhosa, uma mãe boa, sempre lutando, mãe dedicada, mãe ali, sempre amando, sempre dando o meu melhor. Mas chegou um tempo que eu tive depressão, né, pós-parto do meu segundo filho. Falei palavras, sempre falei palavras e palavras que machucaram meu filho. Eu sou uma pessoa que eu penso assim, falar a verdade é melhor. E eu sempre fui uma pessoa que falava a verdade, eu não pensava. O que vinha no meu coração eu falava. Machuquei muito meus filhos com palavras, muito mesmo. E foi crescendo, e meu filho foi se afastando, minha filha também foi se afastando um pouco de mim. Então, aquela infância que meus filhos era carinhoso, que era amoroso, que nós brincava, que nós tínhamos uma comunhão dentro de casa, eu não sei o que foi que na adolescência dos seus 10 anos para 12 anos por aí, eu fui me transformando e perdi meus filhos. Eu me perdi no tempo, na criação dos meus filhos, eu não soube fazer diferente. E eu chorava, me culpava, falava muitas coisas e questionava meus filhos. E nós passamos por uma fase muito difícil na nossa vida, muito mesmo. E para mim, então eu sempre, como meu pai fazia, se a gente ia almoçar e não tinha algo, você tinha que comer o que tinha. E muitas vezes ele me fez eu comer arroz branco com água, porque simplesmente eu queria beber água na hora da comida, né, na hora do almoço. Então ele pegava a água e jogava dentro do prato. Eu não fiz isso com meus filhos, nunca fiz o que meu pai fez comigo, eu nunca fiz nada disso. Mas aquelas coisas vinham, aquele pensamento. Não, vai comer o que tem. E muitas vezes eu fazia meus filhos comer o que tinha, mesmo eles não gostando. Eu obrigava meus filhos a fazer. Eu obrigava meus filhos a calar a boca no momento que eles iam falar que eu sei que eu estava errada e que eles iam falar alguma coisa. Eu falava, cala a boca porque vocês não sabem de nada, vocês são criança e não tem que se meter porque eu fui criada de uma forma que meus pais olhavam para mim. Eu já entendia, se eu passasse na frente dos meus pais, eu já entendia que não podia. Só que eu não soube criar. Eu queria criar diferente meus filhos, mas eu não sabia como criar meus filhos sem ser da mesma forma dos meus pais, né? E fomos crescendo, meus filhos, foi o tempo que já era evangélica também. Meus filhos queria usar algo, queria usar uma corrente, queria ouvir uma música, queria ir numa festinha, mas eu não tinha sabedoria. Então eu obrigava, você não vai, porque enquanto você estiver no meu teto, quem manda sou eu. Você vai fazer o que eu quero. E assim era a minha vida com meus filhos. Uma mãe que amava, que era carinhosa com seus filhos, mas ao mesmo tempo se tornou a pior inimiga dos meus filhos. E nisso minha filha se afastou da igreja, meu filho vai para a igreja uma vez no sábado, uma vez não vai, e eu vejo que ele está indo para a igreja só por causa de mim, mas não está firme no caminho de Deus. E hoje minha filha está casada, né? Ou casou, aí depois se separou e mora com a colega, né? A adventista, a colega dela. A minha filha trabalha na escola adventista do Gama e meu filho também trabalha hoje na escola adventista. E incrível que pareça, eu sofri um acidente e já tenho 4 meses que eu estou em casa e até hoje eu não consegui fazer minha perícia porque estava marcada para o dia 6 de abril, mas caiu na quinta-feira santa e eles adiaram. E até hoje eu estou sem receber nada, né? Então quem está sustentando a casa é meu esposo. E apareceu essa mentoria e eu queria porque eu queria fazer, só que no que eu fui fazer eu não tinha dinheiro. Paguei, entrei em contato com eles, pedi para se tinha como fazer um meio, porque eu não tinha como pagar no cartão e graças a Deus eles conseguiram um meio para mim e eu prometi que estaria pagando essas parcelas, porque minha mãe me criou que eu tinha que ser uma mulher de caráter honesta e honrar cada compromisso meu.
E realmente eu honro cada compromisso. Só que, tipo assim, é R$ 59, sim, é barato, não é caro. R$ 59 eu já gastei com coisas fúteis. Só que hoje eu não estou tendo condição de pagar. Mas mesmo sem eu ter condição de pagar, eu corro atrás e pego emprestado com alguém. Sempre vou lá no dia, tem como você me emprestar 50? Gente, eu nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém toda a minha vida. Eu tenho 45 anos, vou fazer amanhã, sábado, 45 anos, e nunca pedi dinheiro para ninguém, nem para meus próprios pais, nem para minha mãe. Mas como eu queria investir nos meus filhos, hoje eu saio pedindo para meus amigos. Tem como você me emprestar R$ 59 porque eu tenho que pagar um boleto e eu estou sem dinheiro. E no dia que minha perícia sair, que eu receber meu dinheiro, eu vou te pagar com juros. E assim eu estou pagando todos os meses. E não me arrependo de fazer isso, porque eu tinha perdido a alma dos meus filhos. Eu tinha perdido, como minha filha uma vez falou para mim, que eu estava perdido dentro da igreja. A minha filha falou isso, mãe, ela está perdida dentro da igreja. Eu peitava meus filhos, eu não sabia, eu não sei o que é que eu tinha, eu estava irada, eu estava totalmente diferente. Eu nunca fui de bater nos meus filhos, espancar meus filhos igual meus pais. Meu pai fazia isso comigo e com meu irmão, nunca fiz. Mas eu já dei uma lapadinha nos meus filhos, sim. Lapada, como fala na Bíblia, orientar seus filhos com a varinha ali, só para. Mas nunca bati meus filhos para espancar nada, só dando as palmadas. E durante o tempo, meu filho, dos 14 anos, dos 13 anos para cá, a gente perdeu a conexão. Eu peitava meus filhos, eu não sabia, eu não sei o que é que eu tinha, eu estava irada, eu estava totalmente diferente. Eu nunca fui de bater nos meus filhos, espancar meus filhos igual meus pais. Meu pai fazia isso comigo e com meu irmão, nunca fiz. Mas eu já dei uma lapadinha nos meus filhos, sim. Lapada, como fala na Bíblia, orientar seus filhos com a varinha ali, só para. Mas nunca bati meus filhos para espancar nada, só dando as palmadas. E durante o tempo, meu filho, dos 14 anos, dos 13 anos para cá, a gente perdeu a conexão. Uma criança que chegava a me abraçar, mamãe, a senhora sabia que eu te amo do tamanho do céu? Mamãe, eu te amo do tamanho de uma abelha, do tamanho de uma formiga, do tamanho do mundo. E eu repetia. Uma criança que era carinhosa, amável. E eu fiz com que meu filho se tornasse uma criança agressiva, uma criança ignorante, uma criança sem amor. Uma criança que não se preocupava com as pessoas comigo, né? E eu ficava dentro de casa chorando, querendo o carinho dos meus filhos, lamentando o carinho dos meus filhos. Por que que meus filhos não ligavam para mim? Por que que meus filhos não faziam isso? Por que que meus filhos não eram desse jeito comigo? Por que isso? Por que aquilo? Sendo que minha filha é um amor de pessoa. Sendo que meu filho é um amor de pessoa, todo mundo ama. Mas tinha algo errado. E foi quando eu comecei a pedir para Deus, Deus, está errado. E eu me culpava, mas não sabia como fazer. E graças a Deus eu consegui fazer estou participando dessa mentoria. Se eu disser que está sendo fácil, não tá. Não é fácil cumprir o que o pastor fala. Mas eu estou fazendo questão de cumprir tudo, 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 tudo. Os cultos matinais de manhã eu já fazia ali com briga, obrigava meus filhos a fazer, obrigava isso, obrigava a ir para a igreja. Mas hoje eu estou fazendo tudo que o pastor fala, tudo. Se eles não querem, eu não deixo, eu não obrigo. A minha filha mora longe, mas mesmo assim eu mando uma mensagenzinha para ela já. Sempre eu mandava, né? Mas antigamente eu mandava uma mensagem para minha filha questionando por que que ela não me deu bom dia. Por que que você não ligou para mim? Por que que você não apareceu na minha casa hoje? Hoje eu mando a mensagem falando: minha filha, como é que você está? Como é seu dia? E falo para minha filha todos os dias: te amo. Meia-noite, 1 hora da manhã, dependendo do horário, eu mando uma mensagem para ela: meu amor, aonde você estiver, a mamãe está com você e eu vou sempre te amar. Estou aqui. Não questiono ela, mas em nada. Se ela quer vestir uma roupa curta, vista, minha filha. Só que eu oriento, meu amor.
Para que uma roupa tão curta se você é tão bela, tão linda? Mas eu não brigo. Antigamente, eu rasgava a roupa. O meu filho, da mesma forma, quer fazer as coisas? Faz. E sabe, gente, quando que isso veio me acordar? Quando meu filho completou 18 anos, eu não sabia. Meu filho vivia desse jeito e eu não sabia, porque eu só pensava, acho que eu só estava pensando no meu eu. E meu filho tentou tirar a própria vida. E quando ele tentou tirar a própria vida, eu senti isso, eu senti. E eu falei, filho, meu amor, o Luiz Henrique não foi para casa da tia dele, ele foi para casa de outra pessoa e ele tá mentindo para nós. E eu consegui achar onde ele estava. E o pai foi buscar ele. Ele tinha saído, tinha bebido muito nesse dia e tentou se jogar debaixo dos carros. Eu perdi o chão nesse dia, perdi o chão. Mas Deus, orei, o meu pastor da nossa igreja conseguiu, juntamente com a minha filha e meu esposo, achar ele. Trouxeram ele para casa, morto de bêbado, vomitando, fedido. Eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito, nunca. E nesse dia eu só abracei meu filho, dei um banho e botei ele para dormir. E no outro dia deitei com ele sem entender nada. Eu deitei com ele, orientei meu esposo e assim, no momento certo nós conversa com ele. Isso antes da mentoria, isso foi em outubro de 2022 que aconteceu isso. E de lá para cá eu falei, eu vou mudar, eu tenho que mudar porque senão eu vou perder meus filhos. E foi quando eu agora com essa mentoria eu estou mudando, gente. Então, aí meu marido passava 3 meses viajando, meus filhos viviam doentes. Cansei de chegar do hospital com a minha filha, passar 3 dias e quando era no outro dia eu ter que voltar com meu filho para o hospital. Então isso eu não sabia lidar. Meu marido me traía, essas coisas assim, eu ainda não era evangélica e tudo. Então isso tudo foi afetando a minha vida e eu descontava no meu filho. E aquela criança que era linda, maravilhosa até os 10 anos, depois disso se transformou uma criança rebelde, uma criança ignorante, uma criança que não me beijava, uma criança diferente. E eu sofria por isso. Mas, irmãos, estou aqui para... eu peço desculpa pelo esse testemunho que é grande, mas eu vejo hoje, não mudou 100%, não mudou, mas eu já estou vendo a sintonia que o pastor fala, que eu já estou conseguindo alcançar a alma do meu filho e da minha filha aos pouquinhos, mas eu já estou. Ele já está conseguindo eu dar um conselho para ele e ele já começar a ouvir e ficar calado. Ele já está ouvindo quando ele faz algo errado, que eu vou conversar com ele depois, ele já está começando a ficar calado, ele não me peita mais. Antigamente ele dizia, a senhora sempre é a certa, é a santinha da casa, né? Hoje não, hoje ele já fica calado. Hoje eu já vejo ele mais diferente. Eu vejo isso, porque meu filho é um menino maravilhoso, é um menino bom. Todo mundo ama ele. Mas essa sintonia entre eu e ele estava terrível, que é tanto que tudo que eu tinha que conversar com ele, às vezes, eu estava mandando o pai dele conversar com ele para poder ele ouvir. Se eu falasse as mesmas coisas para ele, ele não me ouvia, mas se eu falasse com o pai deles, vai lá e conversa com ele, o pai dele falava com ele e ele obedecia. Então, para você ver como estava a nossa sintonia dentro de casa. E hoje eu já vejo, eu mando mensagem para ele, falo para ele que amo ele. Ele manda, obrigado, mãe, eu também te amo. Eu mando coraçãozinho para ele. Eu dengo meu filho. Ontem, quando terminou a aula, estava passando o jogo do Corinthians e ele é corintiano. Eu nunca sentei com meu filho para assistir um jogo, porque eu não gosto. Mas ontem eu sentei aqui com ele e meu marido é vascaíno. E o meu esposo ficou falando, ai, que uniforme feio, não sei o que, não sei o que. E o meu filho assim, não sei de onde que é feio. Eu peguei e falei, o uniforme do Corinthians é o mais bonito. Eu falei isso, a bandeira do Corinthians é o mais bonito.
Porque eu me lembrei do que o pastor Ivan Saraiva falou. Não é eu, é o meu filho. Hoje eu compro as coisas, eu compro, mesmo sem eu ter, eu vou lá e compro algo que o meu filho gosta, um pão de queijo, um bolo, algo que ele gosta, que eu sei que quando ele chegar vai ter. Quando ele chega, eu falo, hoje a mamãe fez uma janta especial para você. Quando ele chega do trabalho, eu falo isso. Hoje mamãe fez uma janta toda especial para você, porque eu sei qual é a comida que ele ama. E eu faço. Eu não gosto da comida que ele gosta, mas eu faço. Então, essa está sendo a minha diferença, porque a mentoria está mudando a minha vida. Ela não está mudando a vida do meu filho, ela está mudando a minha. E como o pastor fala que quando a gente muda, os nossos filhos vão ser mudados, pois eu estou sendo mudada. Não está sendo fácil quebrar o meu orgulho, quebrar o meu eu, mas eu admiti que eu fui errada. Eu admiti por que meus filhos hoje estão dessa forma. E eu disse para a Patrícia que eu não vou desistir. Meu filho tem 18 anos, a minha filha 23 anos. É mais difícil do que você ter uma criança em casa e fazer diferente. Mas mesmo os meus filhos, a minha filha estando longe de mim e o meu filho com 18 anos, eu não vou deixar de lutar por eles. Eu vou lutar e vou trazer tudo, todas as lembranças para nós ter de quando eles tinham a idade de menorzinho que nós vivia em paz, que nós tínhamos sossego. Eu vou trazer essas lembranças. Eu vou estar fazendo álbum de foto para eles lembrarem esses momentos incríveis. Eu vou trazer momento de guerra de travesseiro que nós tinha quando eles tinham de 3, 4 anos. Eu vou trazer isso para eles. Eu vou trazer momento de piquenique com eles para ter só nós dois, nós dois. Eu vou trazer de volta quando minha filha tinha 12 anos, que nós ia para o shopping só eu e ela. Eu vou trazer de volta toda a inocência do meu filho com a ajuda de Deus, porque Deus vai me ajudar. E Deus vai me abençoar que eu consiga. E como eu falei para a Patrícia, nem que seja no último suspiro da minha vida, no último suspiro da minha vida, eu vou estar orando pelos meus filhos e não vou desistir. Talvez eu não veja, como o pastor Ivan falou, talvez eu não veja aqui, nessa terra, porque eu posso ir antes. Mas eu vou ver no céu, porque eu estou orando todos os dias para que Deus salve meus filhos e para que no momento que Jesus voltar, perguntar para mim aonde estão os filhos que eu te dei, eu vou entregar meus filhos como herança. Eu vou, e Satanás, ele vai fazer de tudo para atrapalhar, mas eu vou lutar, porque eles são herança, eles são a minha herança. Não é, como o pastor falou, um carro, uma casa, não, é meus filhos. Esses são a minha herança. Então não desista. Não desista se você está passando por algo difícil, porque da mesma forma que um dia eu me ajoelhei, clamei, chorei, pedindo para Deus curar, restaurar a minha filha da meningite, eu estava levando a minha filha às 5 horas da manhã, já tinha comprado a passagem de avião para levar ela para outra cidade, Teresina, né, lá no Piauí. Nós morávamos no Pará nessa época. E eu já estava tirando ela do hospital para ir para outro hospital. E nesse momento eu clamei para Deus e pedi, eu não vou levar a minha filha para médico nenhum, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor vai restaurar a saúde da minha filha se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. E eu prometi para Deus que a minha casa ia servir ao Senhor. E hoje eu reconheço que desde esse tempo eu tenho essa batalha com meus filhos. Por quê? Porque eu prometi isso para Deus. E aí no meio do caminho eu me perdi. Eu esqueci da promessa que eu fiz para Deus. E agora Deus relembrou que eu fiz uma promessa com Ele e eu tenho que cumprir essa promessa. Gente, hoje eu estou sendo uma pessoa mais calma, mais paciente, mais branda. Antigamente qualquer coisa me irritava, qualquer coisa fazia eu explodia e falava as coisas.
Hoje não. Hoje eu paro e falo, eu não posso agir dessa forma, porque eu sou uma filha de Deus e eu tenho que mostrar para os meus filhos que Jesus está em mim. Então eu tenho que ser aquela pessoa